E aí, galera, vamos voltar agora. Vamos agora dar início a fundos de investimento, certo? Conseguimos sair do módulo 4, graças a Deus, um módulo gigantesco, e o módulo 5 não deixa de ser gigante, né? O módulo 5 ele é exclusivamente só para fundos de investimento, tá? Só para você ter noção de quanto o assunto fundo de investimento é um assunto extenso. Então, pessoal, essa aula aqui é só para dar uma introdução, tá? Então, veja aqui como é que funciona o fundo de investimento. É uma reunião de pessoas, como eu havia falado lá em clube de investimento, aqui um monte de pessoas se reúne, certo? E aí elas vão contribuir o valor que elas têm em dinheiro. Quando elas juntar todo o valor que elas têm para cada um, aí esse valor vai para um fundo, certo? Esse fundo, mas para isso, né? Antes disso, esse dinheiro é convertido em cota, tá? Presta atenção aqui, ó. Todo o dinheiro é juntado nesse fundo, tá aqui, ó. A graninha de cada um vem para cá, né? Aí quando ele juntar o dinheiro de todo mundo do fundo, esse dinheiro ele é fracionado, certo? Quando dividir o dinheiro do fundo em divisões, essas divisões serão consideradas uma cota, certo? Então, o que é uma cota? É a menor parte da divisão do fundo. Quando tu pega o fundo e fraciona em vários pedaços, lembra que lá no patrimônio líquido de uma ação, de uma empresa, quando dividiu o patrimônio líquido dela dividido em frações, a gente chamava de ação. Aqui no fundo de investimento a gente chama de cota, certo? E aí, cada fundo de investimento ele tem um CNPJ, tá? É tanto que ele tem quando ele for administrado por uma administração, a gente diz que isso é administração de terceiros, certo? E não é capital próprio, isso é a administração de recursos de terceiros. Por quê? Porque isso daqui, quando o banco pegar e administra esse fundo, ele não está administrando o dinheiro dele, ele está administrando o dinheiro desses cotistas, tá? A gente chama essa galera aqui de cotista. Beleza? E aí, quem cuida da parte da administração do fundo é um administrador. Como toda empresa, porque é uma empresa, não um lugar onde tem um CNPJ. Então, pronto, um fundo, ele também tem um administrador, certo? Não é à toa que o fundo tem um CNPJ. Beleza? Então, aí quando vem a parte de esse dinheiro que está preso lá no fundo, ele fica guardado. E o que é feito dele? Esse dinheiro ele é usado para comprar ativos, CDB, ações, valores mobiliários, enfim, ativos do mercado financeiro. Só que quem compra esses ativos não é o administrador do fundo, e sim o gestor do fundo, certo? O gestor do fundo ele fica só nessa parte de comprar ativos e vender ativos. Ele nem cuida dessa parte do dinheiro, não. Ele só compra e vende ativo. É o cara que entende do mercado financeiro, tá? E esse cara aqui não. Esse cara não necessariamente é um cara que entende de ações. Ele pode ser um cara que entende mais de fundo mesmo, entende como é que cuida do negócio do fundo, certo? Ele não que ele cuide dos ativos do fundo. E o que é a cota, né, pessoal? Eu acabei de falar que a cota é a menor parte de divisão do patrimônio líquido. Então, a cota do fundo corresponde a frações ideais do seu patrimônio e sempre são escriturais e nominativas. O que significa que é uma cota escritural e nominativa? Escritural, pessoal, quer dizer que aquilo não é mais em papel, como era antigamente. Então, quando você compra uma cota, o seu nome fica no sistema, registrado de forma eletrônica, certo? Então, você não ganha mais um papel para dizer que você tem uma cota, como era antigamente, né? E quando é que ela é nominativa? Que toda vez que você compra, ela já tem o seu nome, tá? Não existe uma cota com nome em branco, certo? Sempre vai ter o nome de alguém. E aí, portanto, a cota é a menor fração do patrimônio líquido do fundo. E como é que é a calcular da cota? Pessoal, a cota do fundo é o seguinte: é os ativos que compõem o fundo, certo? Os valores imobiliários, o caixa a receber, caixa disponível, tudo que tem guardado lá no caixa. Quando você diminuir aquilo que tem para pagar, ou seja, pagar a taxa, pagar o gestor, pagar o administrador, pagar a energia, pagar o custodiante, quando pagar todo mundo, a gente diz que chegou no patrimônio líquido, tá? Certo, pessoal? Então, patrimônio líquido. PL, a PL é justamente pegar todo o dinheiro do fundo, todas as riquezas do fundo, diminui aquilo que tem que pagar, ou seja, é as receitas menos as despesas, aí a gente chega no patrimônio líquido. Isso aqui é uma ideia de contabilidade, né, pessoal? Isso aqui é uma ideia que vem da contabilidade. E aí, quando chega nessa ideia do patrimônio líquido, se a gente pegar e dividir para o número de cotas, esse patrimônio líquido, a gente chega no que a gente chama de valor da cota. Então, o valor da cota é a divisão do patrimônio líquido para o número de cotas, certo? E o que é o patrimônio líquido? É as riquezas do fundo menos as despesas do fundo, certo? As propriedades dos ativos do fundo de investimento.
é a propriedade dos ativos de um fundo de investimento, é um condomínio e do condomínio e a da cada cabe a fração ideal representativa pelas cotas. Ou seja, o que é a propriedade dos ativos, pessoal? É tudo aquilo que está no fundo, todo aquele patrimônio, dinheiro, ativos, valores a receber, enfim. E na parte do registros do fundo. O pedido de registro deve ser instruído como o seguinte documentação das informações. Ó. Regulamento do fundo, elaborado de acordo com as disposições da instrução CVM 555. Essa instrução aqui é a instrução que regula os fundos de investimento, é a última que chegou para normatizar fundo de investimento, tá? Declaração do administrador do fundo de que o regulamento do fundo está plenamente aderente à legislação vigente, certo? Isso aqui também faz parte dos registros do fundo. Os dados relativos ao registro do regulamento em cartório de títulos e documentos, o nome do auditor independente também tem que constar nos registros do fundo, a inscrição do fundo no CNPJ, como eu falei, tem que ter um CNPJ, e a lâmina de informações essenciais elaborada de acordo com a exigência da instrução CVM 555, aquela que eu falei, que é a legislação que fala sobre o fundo de investimento. No caso do fundo aberto, que não seja destinado exclusivamente a investidores qualificados, tá? Porque se for destinado a qualificados, ele não precisa dessa lâmina, tá, pessoal? Por quê? Porque o cara já tem essa informação de forma mais direta, não precisa de... como não é uma coisa aberta para todo mundo, então ele acaba tendo esse privilégio, certo? E aí, pessoal, agora vamos responder as questões aqui. Beleza? Só tem uma questão aqui sobre esse assunto, até porque é um assunto introdutório, tá? Mas a gente vai falar isso de forma mais detalhada ao longo desse módulo. Então, vai lá. Questão número 1. Sobre o fundo de investimento, estão corretos? O patrimônio líquido do fundo é a soma dos ativos, descontado as dívidas e obrigações. Certo, né, pessoal? Isso daqui, sim, é o patrimônio líquido. Patrimônio líquido não é só as riquezas, não. Tem que diminuir as despesas e as obrigações, tá? Fundo de investimento em cotas pode comprar ativos além de cota de outros fundos. Pessoal, um fundo de investimento em cota, que eu ainda não falei ainda, né? É porque eu comecei a falar agora. O fundo de investimento em cota, ele compra cota de outros fundos, tá? A gente vai ver que existem vários tipos de fundo de investimento. E tem os fundos tipo fundo de ações, é um fundo que compra ações. Fundo de investimento em cota é um fundo que compra cota de outros fundos, certo? Imagine faz de conta que existe fundo de investimento em videogame. É um fundo que compra o quê? Videogame, certo? Mas não existe, tá? Esse é só um exemplo. O valor da cota de um fundo é o valor do patrimônio do fundo dividido pelo número de cotas. Sim, pessoal. O valor da cota de um fundo é o valor do patrimônio líquido, né? Ficou faltando aqui do líquido, né? Então, pessoal, então é só 1 e 2, tá? Porque não é o patrimônio do fundo, é o patrimônio líquido. Se não disser que é líquido, aí ele está só juntando as riquezas. Aí não exclui as despesas. Então tá somando tudo. Para deixar o patrimônio líquido, tem que diminuir as despesas, tá? Tu tem isso tudo, mas tu tem que pagar desse tanto, mano. Então não é mais isso tudo, é só isso. Então esse é o patrimônio líquido, certo? Então, somente 1 e 2, beleza? Pessoal, encerrando aqui esse bloquinho aqui, pra gente dar logo início realmente a falar especificamente do fundo de investimento, beleza? Então bora lá, até o próximo bloco.